Olá pessoal, questão 61. Vamos ler. As retas y mais x menos 4 igual a 0 e 2y igual a 2x menos 6 são entre si o que? Paralelas, coincidentes, concorrentes e perpendiculares, concorrentes e não perpendiculares. Quando eu digo a reta y mais x menos 4 igual a 0, eu estou me referindo aqui à equação de uma reta, tá claro? Então o que ele quer saber? As posições relativas dessas duas retas do plano, se elas são paralelas, coincidentes, etc. Tá? Posições relativas. Então veja aqui, eu resumi para você as posições relativas de duas retas. Resumi essa matéria aqui para você, veja bem. Então, como é que é a equação da reta na forma geral? Ax mais by mais c igual a 0, certo? A reta, vamos chamar de reta R, coeficientes A1x mais B1y mais C1 igual a 0. E uma reta S, coeficientes A2x mais B2y mais C2 igual a 0. As retas na forma geral. O coeficiente angular é calculado por oposto de A sobre B. Na mesma reta, claro. Então veja bem, o coeficiente angular de R seria menos A1 sobre B1. E o coeficiente angular de R seria menos A2 sobre B2. Ou seja, o coeficiente angular da forma geral é o oposto de A sobre B. Tá bom? Agora veja bem, as retas são, comparando essa equação com essa, as retas vão ser concorrentes, ou seja, vão se cruzar num ponto. Estamos falando de retas coplanares, quer dizer, retas que estão no mesmo plano, tá? Elas vão ser concorrentes, ou seja, vão se cruzar num ponto, se a razão A1 sobre A2 for diferente da razão B1 sobre B2. Se essas duas razões forem diferentes, você já sabe que as retas são concorrentes, elas estão se cruzando em um ponto. E a condição para que elas sejam perpendiculares? O produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Ou seja, o M de R vezes o M de S tem que dar menos 1. Como é que calcula o M? Oposto de A sobre B, tá certo? E a condição para que elas sejam paralelas? A razão A1 sobre A2 igual à razão B1 sobre B2, mas diferente da razão C1 sobre C2. Então, se as duas primeiras razões forem iguais e a terceira diferente, as retas são paralelas. E a condição para que elas sejam coincidentes? O que são retas coincidentes? Todos os pontos de uma são exatamente os mesmos pontos da outra, correto? Elas estão no mesmo lugar no plano. Então A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, que é igual a C1 sobre C2. Ou seja, os coeficientes de uma são proporcionais aos coeficientes da outra, formam proporção. Tá vendo aí? Aqui nas paralelas, só as duas primeiras que formam proporção, tá vendo? A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2. A terceira já não forma, C1 sobre C2. Então, se os três coeficientes formam proporção com os coeficientes da outra, elas são coincidentes, tá claro? Então, tá aí a condição. Então, vamos resolver o problema. Então, vamos primeiro colocar aquelas equações na forma geral, que é essa forma que eu acabei de te mostrar. Então, a primeira lá fica assim, ó, x mais y menos 4 igual a 0. Eu só organizei na forma x, y, a, b e c. Tá vendo lá? E a segunda? A segunda é 2x menos 2y menos 6 é igual a 0. Concorda comigo, pessoal? Ó, 2x. Agora, se eu passar o 2y para o lado do 2x, não vai ficar menos? E o 6 continua menos, porque ele já está do lado do 2x. Confere? Então, veja aí agora, vamos ver, vamos comparar os coeficientes. A e B, igual eu mostrei. 1 sobre 2 é o que? A1 sobre A2, lembra? E aqui, 1 sobre menos 2. 1 sobre menos 2, confere? Essas duas razões são iguais? Não, elas são diferentes. Acabei de te mostrar. Quando as duas primeiras razões são diferentes, olha aqui, elas são o quê? Concorrentes.
Ah, então uma coisa eu já posso concluir, elas são concorrentes, ou é letra C ou D. Agora, será que elas são perpendiculares? Como é que eu verifico se elas são perpendiculares? Elas são perpendiculares, volta lá. Se o m de uma vezes o m da outra for menos 1, ou seja, o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Vamos ver? Então, como é que calcula o m da primeira aqui? O m da primeira vai dar quanto? Como é que é a fórmula? Lembra? Menos a sobre b. Menos a menos 1 sobre b. 1. Deu quanto? Menos 1. E da de baixo? O m vai ficar menos a menos 2 sobre b, que é menos 2. Isso aqui deu quanto? Deu 1. Será que o produto desses dois números dá menos 1? Quanto que é 1 multiplicado por menos 1? Não dá menos 1? Então essa é a condição para que elas sejam o quê? Perpendiculares. Então elas são concorrentes, por causa desta conclusão, e elas são perpendiculares, por causa desta conclusão. Ou seja, elas são concorrentes, porque A sobre B é diferente, A1 sobre A2 é diferente de B1 sobre B2, e elas são perpendiculares porque o produto dos coeficientes angulares das duas retas deu o quê? Menos 1. Concorrentes e perpendiculares corresponde aí o quê? A letra C. Tá bom? Tá claro? Então volta lá e estuda direitinho aquela teoria que eu te mostrei das posições relativas de duas retas no plano, tá? Então é isso por enquanto. Estuda bastante. Até a próxima e muito obrigado.